Estou aqui com o mestre Gurgel, fundador da Federação Paranaense de Jiu-Jitsu. Mestre, há quanto tempo já foi fundada a federação? Como foram os primeiros campeonatos para hoje a gente chegar num campeonato de mais de 3 mil atletas, tendo que dividir em 2 dias? Eu queria que o mestre falasse um pouquinho do início lá da federação, como foi implantar isso, como foi chegar no nível que está agora. Então, há muitos anos atrás, quando o jiu-jitsu estava engateando, porque quando eu cheguei aqui o jiu-jitsu não existia. E aí eu comecei a ensinar o jiu-jitsu de maneira em que o jiu-jitsu estava crescendo no Brasil e no mundo por conta também do espetáculo do UFC, que o jiu-jitsu se provava uma luta muito mais efetiva, porque antigamente eram lutas contra lutas num GP. E isso foi dando credibilidade e foco para o jiu-jitsu. Nesse meio tempo eu comecei a fazer os alunos treinarem jiu-jitsu e outras artes marciais se interessarem também por conhecerem essa luta tão diferenciada, por também ser muito eficaz no chão. E isso, o que aconteceu? O mestre Carlos Gracie, Carlinhos, ele estava no Rio de Janeiro, naquela época já fundando a Confederação Brasileira. Não existia a Internacional. Ainda não existia? Não existia, era só a Confederação Brasileira. E o Carlinhos... Só um pouquinho antes, que ano que foi fundada a Federação Paranaense? Eu acho que foi 96... 96. Ou 98, estou com essa dúvida. Tá. No final dos anos 90, ele falou. Entendi. Então, aí ele estava... Aí o professor Carlinhos Gracie pediu pro mestre Júlio de Seco, que era lá da Cássio, vir para o Paraná, especificamente aqui para Curitiba, para montar uma federação do estado, tá? E me convidar para ser vice-presidente. E ele seria o presidente, tá? E nós estaríamos alinhados com a confederação do Carlinhos lá no Rio de Janeiro. Seria tipo um braço deles aqui no Paraná. Uma federação que apoiaria essa confederação. Nesse meio tempo, eu estava trabalhando no Banco do Brasil, naquela época, e eu era a pessoa mais indicada para o primeiro professor de jiu-jitsu aqui do Paraná. Mas isso aconteceu depois de quanto tempo que o mestre já estava aqui dando aula? Eu acho que eu estava ali já uns 3 anos. 3 anos já? Uns 3, 4 anos, eu acho. Eu não tenho na minha memória, eu posso buscar esses dados. Mas aí o Júlio, ele só quis que a gente abrisse a papelada, no cartório e tal, e foi. Essa federação ficou na Água Morna. Alguns anos depois, o Carlinhos Gracie, Carlinhos, mandou o Sonequinha da Gracie Barra para cá. Abriu uma Gracie Barra, que já pegou a antiga Hillion Gracie, que funcionava ali na ONG antigamente, aqui no bairro Capital ali. Mas isso só para esclarecer, quando ele veio para cá, o mestre já estava aqui. Quem? Sim, eles vieram me convidar para ser o vice-presidente. Ah, tá, entendi. E aí eu tinha o meu trabalho e eu estava dando aula, aquilo esfriou. E aí, como ele viu que estava mal parado, ele mandou, alguns anos depois, uns 2, 3 anos, que viesse o Sonequinha. E o Sonequinha veio, eu fui até pegar ele no aeroporto, falei, mestre, vamos fazer a federação da frente, vamos fazer isso, fazer aquilo. E o Sonequinha ficou aqui 2 anos. E a gente foi fazendo as coisas acontecerem. Fiz um campeonato na PUC, o primeiro Open Curitiba, eu que fiz, não era o Open da CBJJ. Eu inventei esse Open porque o Hillion Gracie ia trazer gente do Rio de Janeiro, vinha o Tonico Bambu lá de Santa Catarina, o Walter Matos e o Mário Reis, lá do Rio Grande do Sul, o Zé Mário, Stern. Então, cada um via, porque não existia campeonato naquela época. Nem no Brasil não existia direito. O Galileu está começando a fazer lá no... E nós aqui no Sul tínhamos que nos unir. E a gente fez uma... Eu ia para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, eles vinham para cá, e as coisas foram assim. Tinham muito poucos participantes para a gente montar um campeonato grande. Então eram coisas locais, assim, uma área, 2 áreas. O primeiro campeonato foi aonde, mestre? O primeiro campeonato foi... digamos assim, vamos falar da Federação Paranaense. O primeiro campeonato da Federação Paranaense chancelado pela Federação. A Federação, quando o Sonequinha estava já aqui, nós começamos a fazer os campeonatos
lá no Clube Curitibano. E o mestre se recorda desse primeiro Eu campeonato? me lembro desse campeonato. Teve no Curitibano, teve na PUC. E o primeiro campeonato, quantos atletas conseguiram colocar assim, só pra gente ter Você ter uma ideia, eram 3 áreas. 3 áreas de luta 3 áreas só. de luta. Então eram 100 e poucos, 200 atletas, uma coisa assim, e isso depois. E a gente foi nessa água morna um tempo, sabe? E eu, por conta da minha vida particular e dos meus negócios, eu acabei ficando, porque aí o Sonequinha também foi embora. Aí o Renatinho Sampaio assumiu essa presidência também, eu também, com ele, fizemos no Curitibano, fizemos os campeonatos e tudo mais. Ele foi embora para trabalhar na TT lá em Miami. E eu acabei assumindo de vice-presidente a presidência interina, e nela eu fiquei durante anos, fazendo uns campeonatos assim, 3, 4 áreas. E aí daqui a pouco, quando eu resolvi de fato investir com força de tecnologia e tudo mais, foi a coisa de 10 anos para cá. E a gente mudou um pouco essa coisa de deixar muita bagunça, teve que fazer a coisa se profissionalizar. E de 5 anos para cá, antes um pouco da academia, antes um pouco da pandemia, a gente já vinha numa crescente, já fazendo campeonato com 6 áreas. A gente tem como referência uma área para 100, 150 atletas aí, para trabalhar direito, né? E aí, a gente querendo crescer, aí veio a martelada da pandemia. Aí, 2 anos dando aquele break, e depois, no ano subsequente, ali, a gente começou a refazer, engatinhar de novo, e isso foi. Aí foi fazendo tudo praticamente do começo. Aí 300 e poucos atletas, 400 e poucos. Cada etapa foi aumentando. A gente fazendo reuniões semanais, isso é muito importante frisar, que a gente tem que se reunir, tem que fazer brainstorming de ideias, tem que ter foco. E isso buscando nova tecnologia, buscando novos insumos em termos de área, de tatame, de tudo mais. E o que a gente fez? A gente começou a crescer e os estádios os ginásios que a gente estava ocupando começaram a ficar pequenos. E o grande boom foi quando a gente conseguiu data aqui para o ginásio do Tarumã. Foi no final de 2023. Nós começamos a fazer aqui. Aí de 800 atletas a gente começou a fazer 1.000. E a gente começou a limitar as inscrições já desde o ano passado. Porque a gente tinha prazo para terminar, a gente tem que respeitar o Começa às 8 da manhã, nosso prazo fatal é 8 da noite e olhe lá. Então, a gente veio nessa crescente. E agora, como você falou, a gente conseguiu 2 datas, né? Então, a partir do ano que vem, todas as datas, nós temos 5 datas agendadas aqui para o nosso circuito. E como nós temos uma limitação de espaço, nós temos até 16 áreas possíveis de colocar, diminuindo um pouco a área. E aí vamos esperar a demanda do ano que vem. Estamos trabalhando aí com 1.500 atletas, podendo ser 2.000 de acordo com o que vier. E isso é um presente que eu recebo como presidente do fruto que a gente já vem colhendo hoje, que já plantou a árvore lá atrás. Enquanto a gente fazia com 3, 4 áreas ali, pensando que o negócio ia crescer, e hoje a gente tem tatames de primeira linha, reinvestindo o dinheiro que entra, que sobra em projetos sociais, nos tatames, no pagamento de todo o staff. A gente trabalha com praticamente 200 pessoas aqui, ajudando a essa coisa virar sozinho. Quer dizer, sozinho não, dessa maneira, porque sozinho eu não trabalho, ninguém trabalha. Tem uma colmeia em que todas as abelhas trabalham em prol de um todo, que é o sucesso do evento. Ô mestre, agora me diz uma coisa, como o mestre se sente ver que isso aqui é uma empresa, um evento, começou lá com 3 áreas e agora a gente está aqui com 12 áreas, tudo tatame olímpico, mais de 10.000 pessoas passaram ontem e hoje no ginásio. Qual que é o sentimento que o mestre tem em relação a isso? O sentimento é um sentimento não só de gratidão, como eu já falei, mas é assim, de sentir que é o dever cumprido, que a gente trabalhou, a gente planejou muito, a gente faz reuniões todas as terças-feiras,
tenha campeonato próximo ou não, toda terça-feira a gente se reúne. A gente manda diretor para fora para saber o que está acontecendo de melhor nos Estados Unidos, na Europa, o que tem de sistema melhor, o nosso sistema dos melhores do planeta, isso eu posso te afirmar. A gente já não trabalha com papel desde o ano passado, a gente tem um sistema muito avançado. Isso porque a gente está pensando no atleta que, como você falou, que é uma empresa, o nosso atleta é o nosso cliente, o professor é o nosso cliente. Ele volta porque ele está se sentindo acolhido, ele volta porque ele está se sentindo... me faltou a palavra agora, mas respeitado. A gente faz um cronograma que a gente cumpre na pinta. Ele sabe que ele vai lutar naquela área, naquele horário e pronto. Não, eu inclusive conversei com várias pessoas que estão aqui no ginásio, tanto ontem como hoje, com um professor, com um atleta, visitei outras academias, tudo que as pessoas só falam, até agora não teve ninguém que eu ouvi falando mal ou reclamando de alguma coisa. Claro que erros sempre acontecem, mas a opinião do público é majoritária, apoiando e agradecendo e parabenizando pelo evento que estão acontecendo aqui. Eu, como sou presidente, eu sou uma pessoa muito conhecida, evidentemente, mas quando eu faço tour pelas arquibancadas até dentro aqui da área, eu encontro elogios um atrás do outro. Então, quer dizer, o povo está sendo verdadeiro, porque quando você geralmente recebe um serviço ok, você às vezes nem elogia. Você volta, mas você também. Quando você é mal atendido, você replica isso. Porque você está chateado, você não volta, você não compra mais, você fala mal para os outros. Mas elogiar, você tem que estar muito acima, o teu sarrafo tem que estar muito alto para poder receber tantos e tantos elogios. Desde ontem, o ano inteiro. Eu sempre falo que desde a primeira vez que eu vim aqui, eu já vi qual que era a diferença e eu falei, a diferença é o mestre, uma das grandes diferenças que tem lá é o mestre Gurgel, porque o mestre Gurgel, as pessoas estão lá na cerca, ele está atendendo todo mundo ali na cerca, pode aparecer 50 durante o dia lá, que ele vai atender todo mundo, vai conversar todo mundo com educação e sempre atendendo as pessoas e respondendo as pessoas. Então, eu também queria parabenizar o mestre Obrigado. Pela grande organização, não só o mestre, mas toda a equipe. Parabéns mesmo e obrigado, tenha muito mais sucesso. Essa coisa de eu me sentir muito bem e ser líder de uma equipe de jiu-jitsu, evidentemente, mas eu tenho um papel que permeia entre todos os líderes de equipe. Todo mundo, sem exceção, me recebe super bem. Eu tenho um acolhimento, isso é trabalho de uma empatia que a gente criou ao longo desses anos todos. Não tem essa coisa, ninguém é melhor do que ninguém. Eu trato a pessoa que limpa o meu tatame, que varre esse chão, como o dono de qualquer academia, como o presidente de qualquer outra federação. Todo mundo é ser humano. Isso aqui não é uma coisa de discurso vazio. Isso é a maneira que eu vejo. Deus fez todo mundo igual, todos iguais, e nós somos perante a Deus iguais. É isso aí. Sem erro. Tá certo. Então, mestre, parabéns e obrigado de novo por confiar no meu trabalho, por estar aqui quase 2 anos já trabalhando junto. Você é prata da casa, você faz parte disso tudo. Tamo junto. Valeu então, mestre. Valeu, querido.